Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à igreja e aos gentios. Volume 1. Israel nas dispensações. Queda e restauração de Israel. Israel nas dispensações. Querido ouvinte, nenhum estudo sério da escatologia bíblica pode ignorar o povo de Israel ou colocá-lo em plano secundário, tendo em vista o que Jesus afirmou: olhem para a figueira e para todas as árvores. Lucas 21, 29. Israel é como o relógio de Deus a indicar o passar do tempo desta presente dispensação da graça de Deus. Não se pode negar a influência de Israel no destino dos povos. A promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis 12:3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, tem sido rigorosa e admiravelmente cumprida através dos séculos até os nossos dias. As nações que apoiam e protegem os israelitas são prósperas e abençoadas, ao passo que as que os perseguem são sempre castigadas, ou desaparecem, ou estagnam, ou são humilhadas, e invariavelmente perdem a bênção divina. Israel é também uma afirmação viva de que um poder supremo, um poder inteligente, um poder que planeja e cuida e executa, dirige os destinos deste mundo. Certo imperador alemão, religioso, mas não crente, protetor da fé, mas não salvo, na sua hora de morte teve a presença de um pastor que procurava incutir-lhe na mente a fé salvadora. A esse religioso desafiou o imperador: dá-me uma prova da existência de Deus. O povo de Deus, majestade, respondeu sem vacilar o pastor: sim, querido ouvinte, Israel é uma prova concreta de que Deus existe. Apesar de humilhado, perseguido, banido, massacrado, quase destruído por vezes, e isto durante milênios, vive ainda Israel. E agora vive como nação poderosa e próspera. Israel vive ainda porque tem, dada por Deus, uma missão a cumprir nestes últimos tempos. Ela não pode desaparecer. Se Israel é uma prova irrefutável da existência de Deus, se Israel influi no destino das nações, quiçá no das pessoas, então é preciso estudar com profundidade a vida desse povo, mas estudá-la em todas as suas faces, para conhecer as mais estranhas e verdadeiras circunstâncias que servem de roteiro para as pessoas e as nações. O cidadão moderno necessita, para enfrentar a diversificada era em que vivemos, de ser uma pessoa bem informada, e nenhuma educação se completa sem o estudo desse povo que constitui um verdadeiro milagre do nosso tempo, o Estado de Israel, um país com cerca de 6,5 milhões de habitantes, cercado por mais de 100 milhões de inimigos, que, apesar de lhe moverem há décadas e com o indisfarçável apoio da maioria das nações, uma guerra contínua e cruel, não conseguem destruí-lo. Esse Israel se firma como o inequívoco sinal dos tempos. A Bíblia avisa: quando virdes acontecer estas coisas, o prometido reinado messiânico sobre Israel se aproxima e o lugar do Messias está vago, pois providencialmente o atual governo de Israel não possui rei. Eles, inconscientemente, aguardam o Rei Jesus e para ele reservam o trono.
a dispensação da promessa. Para melhor compreendermos o importante papel de Israel no plano divino, temos de primeiramente conhecer o pai dessa nação e as promessas que Deus fez a ele e a seus filhos durante a dispensação da promessa, que vai de 2090 a 1875 a.C., bem como as ameaças contidas na Aliança da Lei, celebrada no Sinai 430 anos mais tarde. Condições iniciais. As circunstâncias em que Abraão recebeu a dispensação da promessa foram as melhores possíveis. Em primeiro lugar, Deus o escolheu como tronco de uma raça especial no cumprimento de seu plano. Em segundo lugar, Deus prometeu o Messias através de Abraão. Em terceiro lugar, Deus prometeu dar a terra de Canaã em herança eterna à família de Abraão, como base de seu futuro trabalho missionário mundial. Em quarto lugar, Deus prometeu revelar-se através de Abraão e da sua descendência. Diz Deus: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Gênesis 17, 7-8. O propósito divino. A história de Israel é o relato fiel do cumprimento das profecias bíblicas a respeito desse povo singular, desde a aliança que Deus fez com Abraão durante a dispensação da promessa, conforme Gênesis 12, 1-4. Nessa aliança, Deus prometeu: farei de você um grande povo. Esta promessa se cumpriu de 3 maneiras distintas. Primeiramente, em Ismael, que é o pai dos árabes através de Maalat, ou Basamate, e Esaú. Foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Gênesis 28, 9. Em segundo lugar, na sua posteridade natural, como pó da terra, Gênesis 13, 16, ou seja, os hebreus. Finalmente, na sua posteridade espiritual, como as estrelas do céu, Gênesis 22, 17, isto é, todos os homens de fé, quer sejam judeus ou gentios. Abro aspas. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Romanos 4,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Gálatas 3,16. Aqui se confirma a promessa de redenção da aliança adâmica, conforme Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E o abençoarei. A bênção divina na vida de Abraão se revela no plano material. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. E ele, Eliezer, disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 13, 15, 24, 34 a 35. E também no plano espiritual, Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6.
tornarei famoso o seu nome. Abraão tem o seu nome entre os maiores vultos da história universal, especialmente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. A grandeza de Abraão é devida às características da sua dignidade. Deixou o lar e os amigos para atender a chamada de Deus. Deu a Ló o direito de escolher a terra. Derrotou os reis despojadores de Sodoma. Deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Rejeitou receber presentes pelos serviços prestados e dispôs-se a oferecer a Deus seu filho único, Isaque. Em tudo isso nós vemos obediência, altruísmo, coragem, benevolência, incorruptibilidade e fé, além de uma vida de oração. E você será uma bênção. A versão de Mered Sous traz: e tu serás uma fonte de bênçãos. Milhões de pessoas em todo o mundo e em todas as épocas têm sido abençoadas mediante as promessas feitas ao patriarca Abraão. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Esta profecia tem sido rigorosamente cumprida através dos séculos, particularmente na dispersão e na restauração de Israel. Os povos que perseguiram os judeus têm sofrido um grande fracasso, enquanto os que os têm protegido prosperam. Essa profecia tem sido cumprida em muitos povos. Um bom exemplo é a Inglaterra, que proibiu a entrada dos judeus na Palestina quando eles mais precisavam escapar à polícia nazista na Europa e logo perdeu seu império. Também o Brasil, que depois de tomar o partido dos inimigos de Israel no início dos anos 70, por causa do petróleo, viu o seu milagre econômico transformar-se em pouco tempo em uma das maiores dívidas externas do mundo. Finalmente, países perseguidores dos judeus, como o Iraque e o Irã, que até meados de 1984 já haviam registrado nos campos de batalha cerca de 1,5 milhão de baixas entre mortos e feridos. Muitos outros exemplos há na história antiga e recente, entre eles a Rússia. A dispensação da lei. Esta dispensação foi estabelecida em meio a grandes sinais e prodígios. Nenhum outro povo em toda a história do homem experimentou condições mais favoráveis do que Israel. Havia visível manifestação da presença de Deus no Egito, no deserto, na travessia do Mar Vermelho e no Sinai. Diz a Bíblia: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Êxodo 14, 19 e 20. Deus sarou as enfermidades de Israel e deu-lhe as riquezas do Egito. Falou-lhes audivelmente e deu-lhes revelações. Forneceu-lhes um completo código de leis e deu-lhes muitas promessas e finalmente deu-lhes o Evangelho. O propósito divino. O desejo de Deus com a aliança da lei era provar os israelitas para ver se eles lhe obedeceriam, trazer completa destruição das raças de gigantes pela espada de Israel, em virtude de os pecados desses povos já haverem enchido a medida da paciência de Deus, e trazer o Messias ao mundo através da pura linhagem adâmica, em cumprimento a Gênesis 3:15. Finalmente, a lei tinha também o propósito de estabelecer um sistema de sacrifícios que mostrasse nos mínimos detalhes a hediondez do pecado e a necessidade da morte expiatória do Messias. Gênesis 15:16.
A dispensação da lei cobre o longo período do Sinai ao Calvário, e nela todos os homens são condenados por haverem todos pecado. A nação de Israel não suportou as provas a que foi submetida debaixo da lei e quebrou seu compromisso de Êxodo 19:8, constante do seu solene juramento: tudo o que o Senhor falou, faremos, que foi levado à presença de Deus. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Por isso vieram os juízos dos cativeiros assírio e babilônico. A dispensação da graça. O estabelecimento da dispensação da graça ocorreu na plenitude dos tempos, quando por toda parte era patente a falência da filosofia, da religião e da política em seus esforços para melhorar a vida humana. Um retrato dessa época nos é apresentado por Benjamin Scott. Abro aspas. É impossível descrever toda a miséria moral de uma religião pagã cujos deuses eram debochados, bêbados, fratricidas, prostitutos e assassinos, e cujos templos eram lupanares e antros dos piores vícios, chegando alguns a só serem tolerados fora das cidades. Vitrúvio 1:7. Seus espetáculos, as horríveis pugnas de gladiadores e cenas impuras, o Catão Caserneiro não podia presenciar. Suas procissões eram cortejos de indecências. Seus altares não raros se tingiam de sangue humano. Suas festas, as célebres bacanais e saturnais, cujo ritual era o vício e cujos sacerdotes e sacerdotisas, temos de descer um véu para esconder suas simples funções sacerdotais. No tempo de Augusto, o casamento tinha caído em desuso. Se existia, era apenas para tornar a mulher escrava. A esposa tinha de trabalhar. As concubinas e cortesãs é que eram as amigas do seu senhor. Mas tudo isso não é ainda o mais negro do quadro. Não há um único dos vícios que provocaram a extinção dos cananeus ou que fizeram vir do céu o fogo vingador sobre as cidades da planície, que não suje o retrato que a história registra de quase todos os imperadores, estadistas, poetas e filósofos de Roma antiga e da Grécia clássica. A lepra moral corrompia tudo e a todos. A crueldade campeava tanto quanto a sensualidade. A escravatura era universal. Sócrates era uma exceção. Fecho aspas. Benjamin Scott, As Catacumbas de Roma, Editora Progresso, Porto, Portugal, 1923, página 7. É neste mundo tenebroso que Jesus se manifesta como o sol da justiça, com a mais pura de todas as doutrinas, a fé cristã, anunciada com autoridade e confirmada com grandes sinais e prodígios, inclusive pelos discípulos e apóstolos. O propósito divino. Na dispensação da graça, o propósito divino é salvar todo aquele que crê em Jesus, tanto judeus como gentios, e chamar para fora do mundo esse povo especial, formando a sua igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Israel rejeita o Messias. A dispensação da graça começou com a morte expiatória de Jesus, João 19:30, e terminará no arrebatamento da igreja. Em todo esse período, os israelitas, como nação, estão cortados
postos de lado até que entre a plenitude dos gentios. A causa da rejeição temporária de Israel foi a sua recusa em crer no Messias, embora tivessem sido preparados para a fé durante séculos. Por rejeitarem Jesus e perseguirem a igreja, os judeus foram deixados de lado e as boas novas de salvação proclamadas aos gentios. Mateus 21, versículos 33 a 46. A queda e a elevação de Israel foram profetizadas por Simeão. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Lucas 2:34. Notem a ordem: ruína e soerguimento, diferente da história de outras nações que segue a ordem inversa: soerguimento e queda. Assim foi com países como Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, Alemanha e muitos outros. Os juízos divinos. Jesus, referindo-se à profecia da pedra rejeitada pelos edificadores, disse que todo aquele que caísse sobre ela seria feito em pedaços. Mateus 21:44. Isso seria também o cumprimento de Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. E também de Amós 9:9. Pois darei a ordem, e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, nenhum grão cai na terra. Por haver rejeitado a João, a Jesus e aos primeiros discípulos, Israel foi destruído como nação e disperso entre os povos. Isso ocorreu nas duas guerras contra os romanos, de 67 a 70 e de 132 a 135 d.C. A situação atual dos judeus. A Bíblia afirma com clareza que Deus não rejeitou Israel para sempre. Pela sua desobediência, esse povo foi endurecido. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Ao opor-se Israel aos desígnios de Deus, foi então atirado ao juízo divino. Deus se recusa àquele que o recusa. Leia Romanos 11, 7 a 10. O propósito primeiro de Deus de trazer os gentios ao arrependimento não poderia deixar de ser alcançado por culpa de Israel. Ao haver rejeitado o Evangelho, Israel se tornara um obstáculo ao plano divino e por isso teve de ser removido. O apóstolo Paulo explica que, pela transgressão dos judeus, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Leia Romanos 11:11. Mas Deus, que por amor não quer excluir ninguém, pretende recolocar Israel no centro da sua soberana vontade, e isso ocorrerá quando o remanescente fiel se converter ao Messias Jesus no final da grande tribulação. Queda e restauração de Israel. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Levítico 26:33 e Amós 9:14. Este estudo é um resumo do que escrevi em Israel, Gog e o Anticristo, livro que eu recomendo aos ouvintes interessados em muito mais detalhes acerca da dispersão dos israelitas e da sua presente restauração. Poucas semanas após a morte de Jesus, Jerusalém, centro espiritual de todos os judeus da diáspora romana,
abarrotava-se de peregrinos que ali compareciam anualmente, às centenas de milhares, por ocasião das festividades da Páscoa e do Pentecoste, pontos altos do culto judaico. O evangelista Lucas testifica este fato quando descreve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Atos, capítulo 2, versículos 5, 9, 10 e 11. Semanas antes do Pentecoste, Jesus havia sido preso, julgado e crucificado numa atmosfera carregada de religiosidade e inflamada de um nacionalismo ardente e doentio. Foi assim, no momento de incontido ódio a Cristo e a sua mensagem, que os israelitas responderam a Pilatos: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Conscientes ou não, os israelitas rejeitavam o Messias tão ansiosamente esperado e atraíam sobre si e seus filhos as consequências terríveis de tão trágica escolha, como disse o Senhor a Moisés: levantarei no meio de seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deuteronômio 18, versículos 18 e 19. O advento do cristianismo não apagou a chama nacionalista dos judeus, que continuavam sua trama secreta e multiplicavam os atentados violentos contra seus dominadores, tornando impossível qualquer solução pacífica a partir de maio de 66. Então as autoridades romanas reagiram pelas armas na tentativa de sufocar a rebelião organizada que pretendia assumir o controle de todo o país. Nero mesmo planejou esmagar a revolta depois que os rebeldes aniquilaram as guarnições romanas do Mar Morto e de Antônia. Várias e sangrentas batalhas travaram-se nas cidades de Galiléia, com elevado número de baixas em ambos os lados, mas prevalecendo sempre a férrea Roma, cujas legiões lutavam bravamente sob o comando de Vespasiano. Após o suicídio de Nero, foi Vespasiano aclamado imperador romano, e este deixou a última etapa da guerra aos cuidados de seu filho Tito. Este, na Páscoa do ano 70, ordenou o início do cerco de Jerusalém, determinando a construção de uma muralha de estacas ao redor da cidade de 7 quilômetros de comprimento, levantada em apenas 3 dias, a fim de impedir a fuga dos sitiados e forçá-los à rendição. Cumpriam-se as palavras de Jesus: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Lucas 19, versículos 43 e 44. O terrível sítio de Jerusalém durou 5 meses de sofrimentos indescritíveis. Nesse período, 600.000 cadáveres foram lançados para fora dos muros da cidade. A peste e a fome encarregavam-se de dizimar centenas de pessoas diariamente, e muitas se punham a caminho da sepultura antes mesmo de chegada a sua hora. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos, e apenas por uma das suas portas foram retirados 115.000 cadáveres. Dos 97.000 sobreviventes, a maior parte foi levada para Roma,
Muitos foram presenteados às províncias do império para que morressem como gladiadores nas arenas, em espetáculos públicos, e milhares de outros seguiram para trabalhos forçados no Egito. Com relação à cidade e ao grande templo de Herodes, a predição de Jesus não poderia ser mais minuciosa. Os alicerces dos edifícios foram removidos, inclusive os do templo, e toda a sua área ficou nivelada. Não ficou ali pedra sobre pedra. Lucas 19:44. De 132 a 135, os judeus tentaram de novo sacudir de sobre si o pesado jugo romano, e de novo a teimosia dos israelitas os leva à beira de um extermínio total. Cerca de 580.000 homens caíram somente nas batalhas, e outros milhares pereceram de inanição na cidade fortificada de Betera, não muito distante de Jerusalém, enquanto resistiam valentemente à implacável destruição levada a efeito pelos soldados romanos. Além de reconstruir Jerusalém como uma cidade tipicamente pagã, Adriano proibiu a prática do judaísmo sob pena de morte. Aquiba foi capturado e esfolado vivo, e ao morrer exclamou: "Ouvi, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único." De novo, os mercados de escravos abarrotaram-se de judeus. As autoridades romanas mudaram o nome da Judéia para Síria Filisteia, de onde derivou a moderna palavra Palestina. Eusébio de Cesareia, citando Aristo de Pela, afirma que toda a nação dos judeus, desde aquela época, foi totalmente proibida por decretos e comandos de Adriano de entrar nas terras circunvizinhas de Jerusalém, de modo que não podiam ver a terra dos pais mesmo à distância. Abro aspas. A cidade dos judeus foi assim reduzida a um estado de abandono para eles e totalmente destituída de seus antigos habitantes, sendo também habitada por estrangeiros. A cidade romana que surgiu em seguida, mudando-lhe o nome, foi Hélia, em honra ao imperador Hélio Adriano. E quando formou-se a igreja de gentios, o primeiro bispo após os da circuncisão foi Marcos. Fecho aspas. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Rio de Janeiro, 1999, páginas 124 e 125. Cruzadas, peste negra, etc. Humilhados, diminuídos e marginalizados, os remanescentes judeus dedicaram-se ao comércio e trocaram suas ambições políticas pelas conquistas do espírito, transferindo o centro da sua cultura da Judéia para a Babilônia, onde os comentários, as interpretações da Bíblia formaram mais tarde o famoso Talmud. Vivendo em paz e dedicadas ao livre comércio, as comunidades israelitas em várias partes do mundo chegaram a ser prósperas. Porém, no ano 681, na cidade de Toledo, a Igreja Romana começou a impor-lhes restrições. A superstição e o baixo nível espiritual a que desceu o cristianismo nominal durante a Idade Média ocuparam-se de fazer o resto. No ano 1096 foi organizada em Clermont, na França, a primeira Guerra da Cruz contra os maometanos ocupantes dos lugares santos da Palestina. Os cruzados, comandados pelo mercenário francês Guilherme, abateram-se sobre as comunidades judaicas da Renânia, de Trèveris, de Spira e de Worms, além de outros lugares. As hordas sanguinárias arrastaram homens, mulheres e crianças aos templos católicos para serem batizados à força, mas a maioria preferiu pagar com a vida sua fidelidade aos milenares princípios do judaísmo. Raciocinavam os irmãos peregrinos que, antes de exterminar os sarracenos no Oriente, precisavam eliminar no Ocidente
os descendentes daqueles que crucificaram o Filho de Deus. Por volta do ano 1350, irrompeu devastadora a morte negra, uma peste virulenta que matou 1/3 de toda a população da Europa. Mais uma vez, a superstição, o preconceito antissemita e a ignorância encarregaram-se de lançar toda a culpa da desgraça sobre os judeus. O Papa Clemente VI inocentou os judeus, afirmando que eles morriam tão bem da peste como os cristãos, mas o fanatismo falou mais alto que a razão e a ruína veio como uma tempestade. Em mais de 350 cidades europeias, os infelizes israelitas foram mortos a pauladas, afogados, queimados vivos, enforcados e estrangulados. Inquisição e guetos. Infamante sob todos os pontos de vista foi o martírio dos judeus na Espanha e em Portugal durante a vigência da Inquisição. Só em Toledo, em poucas semanas, foram queimados vivos 2.400 homens acusados de infidelidade ao catolicismo. Os que se diziam arrependidos da sua falsa conversão alcançavam a misericórdia de um estrangulamento vivo antes de atirados às chamas purificadoras. Em Portugal, esse nefasto tribunal foi implantado em 1536 e agiu contra os judeus com tamanha crueldade que o Papa Paulo II enviou um protesto e o Concílio de Trento teve de se ocupar da sanha bárbara dos inquisidores lusos. Mas o ódio aos judeus não começou com a Inquisição e nem era uma característica exclusiva dos inquisidores, pois emanado dos poderes eclesiásticos, ele transbordava nas massas fanatizadas, resultando sempre em sangrentos morticínios. O antissemitismo, todavia, não desapareceu com as cruzadas e nem com a nefanda Inquisição, mas continuou atuante em muitas partes do mundo. Nos países do Oriente Europeu, os apóstolos da última fé verdadeira, fizeram inveja aos inquisidores espanhóis e portugueses. Referindo-se a esse sombrio acontecimento, o sábio judeu de Volínia, Nathan ben Moshe Hanover, que se salvou fugindo para Amsterdã, publicou em 1653 em Veneza um relato em hebraico informando o mundo como morriam os judeus na Polônia à mão dos cossacos e ucranianos. Abro aspas. Arrancavam-lhes a pele e a carne jogavam aos cães. Cortavam-lhes as mãos e os pés e deixavam à morte os corpos assim mutilados. Rasgavam as crianças pelas pernas, assavam os nenéns e obrigavam as mães a engolir a carne dos seus rebentos. Abriam ventre de mulheres grávidas e com o feto que arrancavam batiam no rosto das vítimas. A muitas punham gatos vivos nos ventres abertos e costuravam o corpo com o gato dentro, cortando das infelizes as mãos para que não pudesse arrancar o animal, nem dar cabo da sua existência. Fecho aspas. F.W. Forster, A Questão Judaica, editora Herder, 1961, São Paulo, página 138. A luta desesperada dos judeus pela conservação do seu território não pode ser compreendida sem o pano de fundo da história. Os sucessos nas guerras com os árabes, a invasão do Líbano em perseguição aos inimigos palestinos e o isolamento cada vez maior de seu país no contexto das nações
tem suas raízes nos muitos sofrimentos da diáspora, na qual os guetos tornaram-se o principal símbolo da odiosa e humilhante segregação racial e religiosa de que foram vítimas. Mas os guetos não se tornaram apenas o símbolo da perversidade humana, pois muitos deles se transformaram literalmente em verdadeiras sepulturas de numerosíssimas comunidades, como de Varsóvia, por exemplo. Uma das profecias acerca da restauração nacional dos judeus diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ezequiel 37, versículos 12 e 13. Nenhuma outra figura dos modernos guetos, de onde muitos judeus têm saído para a sua pátria, poderia ser mais adequada do que uma sepultura. Em sentido estrito, gueto define um bairro judeu, uma área delimitada por lei para ser habitada somente por judeus. O nome deriva da fundição ou gueto, em Veneza, onde os judeus dali foram segregados em 1517. A ideia, entretanto, de segregação dos judeus, implícita na primeira legislação da Igreja Romana, monta aos concílios de Latrão de 1179 e 1215, que proibiram judeus e cristãos de viverem juntos. Os nazistas levaram os guetos sistematicamente à inanição e qualquer assistência possível somente podia ser financiada às expensas dos próprios judeus. A despeito de indigência e de desmoralização, os judeus mantinham uma atividade cultural intensa, escolas e auxílio mútuo. Dessa resistência moral nasceram as revoltas de 1943. O extermínio metódico dos guetos começou com a sucessiva remoção de grupos para aniquilamento em 1941. O gueto de Varsóvia foi liquidado em 1943 e os restantes por volta de 1944. O Holocausto. Construído em 1933, o campo de concentração de Dachau, Alemanha, foi a prisão de dezenas de milhares de judeus durante a Segunda Grande Guerra. Em 1966, o governo alemão instalou no local um mostruário dos horrores ali praticados e tornou obrigatória a visita de colegiais de nível médio, para que não esqueçam a que ponto chegou o desvario nazista. Entre os dois fornos crematórios há uma estátua de bronze representando um prisioneiro de Dachau. Um homem esquelético, faces encaveiradas, roupas esfarrapadas, cabeça raspada. Uma legenda colocada ao pé da estátua é um angustiante grito de alerta à raça humana. Diz a inscrição: à memória das vítimas de todos os campos de concentração, como expiação dos crimes cometidos nesses campos, para advertência à humanidade e instrução a todos os visitantes, pela paz das classes e das raças, para salvar a honra da nossa nação e pela comunidade dos povos. Nesse local sombrio morreram homens e mulheres depois de suportarem as mais variadas formas de tortura estudadas minuciosamente pelos carrascos. Havia nesse campo local dos fuzilamentos, a barraca das experiências médicas, onde novas drogas eram testadas em cobaias humanas, a barraca das punições especiais com suplícios e agonias, a forca e a câmara de gás. E que falar de Birkenau e Gleiwitz? No primeiro, as enormes filas de condenados caminhavam para dentro do forno crematório, não sem antes serem aspergidas de gasolina
para se consumirem mais depressa. No segundo campo, uma esteira transportadora guardada por soldados atentos e cães treinados levava os condenados diretamente à fornalha vivos. Eles eram atirados sobre a veloz esteira por outros judeus do trabalho forçado, os quais, por sua vez, depois de exaustos, seguiam o mesmo trágico destino de seus irmãos. A matança era tão intensa em todos os campos de concentração nazistas que estes só não conseguiram levar a cabo a sua solução final do problema judaico, porque perderam a guerra. Renasce Israel. A história de Israel é a história de um povo e de um lugar unidos, separados sempre e sempre. Nenhum drama de amantes separados e reunidos novamente é mais romântico que a história desta gente e sua terra natal. A Bíblia trata de maneira inconfundível das angústias desse povo entre as nações. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Levítico capítulo 26, versículos 33, 36 e 37. Mais adiante continua a palavra de Deus. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelo inimigo. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Deuteronômio 28, 25, 33 e 37. É impressionante como tais predições tenham sido tão rigorosamente cumpridas. Mas assim como, findando a noite, surge a manhã de um novo dia, a aurora raiaria também para o povo judeu, porque também o Senhor prometeu: apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Levítico 26, 44. O retorno dos judeus à sua terra começou precariamente no século XIX, em consequência dos horrorosos pogroms ou massacres praticados livremente contra esse povo nos guetos de centenas de cidades europeias e principalmente na Rússia. Cada grupo de imigração era conhecido como Aliyah, palavra que significa subida, extraída da expressão bíblica subindo para Jerusalém. Em 2 de novembro de 1917, a Inglaterra inclina-se a favor do sionismo através da declaração do ministro dos Negócios Exteriores do governo britânico, Balfour, submetida ao gabinete de ministros daquele país e por ele aprovada. Esse famoso documento foi responsável por muitas reviravoltas políticas em todo o mundo e principalmente no Oriente Médio. Animados por essa promessa, o movimento imigratório aumentou consideravelmente em cumprimento à profecia bíblica: trarei de volta a Israel o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Pois eu os trarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas.
Amós 9, versículos 14 e 15, Ezequiel 36, versículos 24 e 35. Falando da terra de Israel e seu povo, assim afirma a Declaração da Independência, lida à nação no dia 15 de maio de 1948, no mesmo dia em que os britânicos deixavam o país e as nações árabes iniciavam a primeira guerra oficial não declarada ao novo Estado. Aqui se forjou sua personalidade espiritual, religiosa e nacional. Aqui tem vivido como povo livre e soberano. Aqui tem legado ao mundo o eterno livro dos livros. Deus luta por Israel. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Isaías 19, versículos 16 e 17. Embora a ONU tenha determinado a partilha da Palestina em 2 estados, Israel e Jordânia, os judeus tiveram de garantir o seu direito de propriedade da terra às suas próprias custas. A guerra começou no dia da partida dos britânicos, 14 de maio de 1948, e mais uma vez o pequeno Davi teve de defrontar-se com o gigante Golias. Poucos acreditavam que o novo Estado durasse 2 semanas. Como poderiam 700 mil judeus mal armados proteger cidades desguarnecidas contra mais de 30 milhões de ferozes inimigos equipados com o mais moderno material bélico? Conta Meir Levin que os comandantes árabes já escolhiam as casas de Tel Aviv que pretendiam ocupar. Às tropas foram prometidos os despojos da guerra, mulheres e produto do saque. Mas nada disso aconteceu. Batidos vergonhosamente em todas as frentes de batalha pelo minúsculo, mas heróico povo israelita, os países árabes consolavam-se uns aos outros, dizendo que haviam perdido a batalha, mas não a guerra. Esta, realmente, transferiu-se dos campos da Palestina para as tribunas das organizações internacionais, de onde a nova nação judaica foi alvo das maiores intrigas e ameaças por parte dos seus inimigos feridos e humilhados. Acreditando na feroz ameaça de seus irmãos de sangue, muitos árabes residentes em Israel, ao iniciar-se o conflito de 1948, abandonaram o país para que os judeus fossem varridos e exterminados. Porém, como tal não ocorreu, esses deslocados foram mantidos fora de Israel para fins de propaganda política. Em 1956, todo o ódio árabe, alimentado dia a dia desde 1948, transborda-se. Nasser apodera-se do canal de Suez e ameaça Israel. Já por diversas vezes gritara a ele que haveria de vingar sua derrota de 1948, empurrando os judeus até o mar. Mas o primeiro-ministro Ben-Gurion resolveu atacar primeiro, numa rápida e fulminante campanha, e os israelenses, comandados por Moshe Dayan, limparam o Sinai, localizando e destruindo as bases inimigas, onde encontraram vastos depósitos de armas russas. As derrotas de 1948 e 1956 não bastaram para que os povos árabes aceitassem a realidade inegável da existência de Israel como nação e da sua firme determinação de manter a independência do país, mesmo às custas de enormes sacrifícios. Armados pelas grandes potências e estimulados por seus governos belicosos, os árabes, liderados pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser, planejaram e tentaram em junho de 1967 a destruição do Estado judaico.
Foram 6 dias de medo e apreensão em todo o mundo, de terrível surpresa e humilhação para os invasores e de grandes e inesquecíveis glórias para a jovem nação israelense. Os prejuízos sofridos pelos árabes em preciosas vidas humanas e em caríssimo armamento foram deveras impressionantes. Nos 6 dias de guerra, morreram 10.000 egípcios, 15.000 jordanianos e milhares de assírios, iraquianos e combatentes de outros países. Somente o Egito perdeu 400 aviões, 600 tanques e milhares de peças de artilharia, munições, armas leves e veículos, superando o valor de $1,5 bilhão. Em toda a guerra, apenas 700 soldados judeus perderam a vida. Como resultado de mais este confronto bélico, Jerusalém passou inteiramente para o domínio israelita no dia 8 de junho. A sua reunificação pôs termo a uma série de restrições impostas pelas autoridades jordanianas aos cristãos, como proibindo a aquisição de terras na cidade ou em seus arredores, obrigando os membros da Irmandade do Santo Sepulcro a tornarem-se cidadãos jordanianos, sendo eles gregos desde o século VI, exigindo dos cristãos a guarda dos dias de repouso semanal dos muçulmanos, abolindo as isenções de impostos a que tinham direito as instituições cristãs. Assombro e milagre. As vitórias dos judeus têm sido um assombro para o mundo. Como pode uma pequena nação habitada por menos de 3 milhões de pessoas levar à bancarrota nada menos que 14 países aliados com uma população superior a 100 milhões? Estamos falando da Guerra dos 6 Dias de 1967. Nenhuma resposta fora da Bíblia pode satisfazer plenamente a razão humana. A palavra de Deus fala com uma clareza meridiana dos últimos sucessos israelenses no Oriente Médio, como já vimos em Amós 9:15, Isaías 19:16-17. Nestes 2 textos, a palavra de Deus afirma que os judeus seriam plantados na sua terra, de onde não serão mais arrancados, e que os egípcios seriam como mulheres diante de Israel. Quão à risca estas palavras têm sido cumpridas. O medo dos soldados egípcios diante do exército israelense tem sido tão grande que, muitas vezes, os judeus não encontraram a mínima resistência. Na Guerra dos 6 Dias, alguns paraquedistas que partiram com a missão de desalojar o inimigo de uma posição estratégica chegaram ao local como turistas, porque os egípcios fugiram sem disparar um só tiro. O surpreendente resultado das guerras árabe-israelenses não pode ser atribuído somente ao treinamento rigoroso dos batalhões e à eficácia das armas de Israel. Na guerra do Yom Kippur, por exemplo, só o Egito lançou 700.000 homens na batalha, assessorados por 2.500 tanques, 650 aviões e 150 baterias de mísseis antiaéreos. E apesar de todo esse gigantesco aparato militar, foram duramente batidos. Levando em conta todo o esforço bélico dos árabes e mais o fator surpresa, muita gente afirmou que só um milagre poderia salvar Israel. E o milagre aconteceu. Os judeus foram vitoriosos e muitos voltaram dos campos de batalha convertidos e relatando os milagres que tinham visto com os próprios olhos. Muitos soldados contaram que em situações difíceis, quando já não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência, um varão de branco apareceu por alguns segundos entre as fileiras e os egípcios, tomados de repentino assombro, fugiram em debandada. Os milagres realmente aconteceram no Oriente Médio em razão da presença ali do povo de Israel. Mesmo não aceitando a informação de que os OVNIs realmente existam e sejam pilotados por anjos, temos de reconhecer que houve de fato a ocorrência de coisas espantosas em favor dos israelitas, facilitando-lhes a vitória em todos os campos de batalha. A expansão territorial.
Israel defende a necessidade de fronteiras seguras para seu país e suas últimas mudanças políticas vieram reforçar ainda mais esta posição. Atraiçoado várias vezes por seus vizinhos, abandonado por seus aliados e mais de uma vez deixado à sua própria sorte pelos organismos internacionais, o país hebreu sabe dos riscos que corre e por isso mesmo age segundo o seu próprio critério de segurança. Mas existe outro aspecto do problema palestino quase sempre desconhecido e negligenciado pelas grandes potências: a escatologia bíblica. Em realidade, a Bíblia não é compulsada pelos políticos em busca de uma resposta aos mistérios que envolvem a descendência de Abraão. Como justificar a sobrevivência desse povo perseguido durante tantos séculos e o seu retorno à Terra Santa, senão pela ação de um Deus eterno? E para tornar em fato histórico o que prometeu, Deus se serve até mesmo dos inimigos do seu povo, como aconteceu após a Segunda Grande Guerra. A então União Soviética, tradicional opressora de 3 milhões de judeus radicados em seu território, movimentou-se diplomaticamente pela criação do Estado judeu na Palestina. E este Estado nasceu num só dia, 29 de novembro de 1947, por deliberação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, presidida pelo chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. Cumpria-se Isaías 66, versículo 8. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Como é sabido, a intenção russa na ocasião era a de estabelecer no Oriente Médio uma base de influência via Israel, mas foi lograda. Então voltou-se para os árabes, armou-os e os empurrou para sucessivas guerras contra os judeus, resultando na ampliação territorial destes em prejuízo daqueles. O povo judeu, amado por Deus por causa das promessas, nunca mais será arrancado da sua terra. Mas a colonização israelita dos territórios tomados aos árabes não deve ser encarada apenas do ponto de vista da segurança do país judaico, pois tem raízes na profecia bíblica. A terra dada por Deus aos filhos de Israel nunca foi por estes ocupada em toda a sua plenitude. Ela é ainda mais extensa do que a atual área sob o domínio israelense, conforme Deuteronômio 1:7. A palavra de Deus não falha.